Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo completo, detalhadamente, da técnica de extensão de cílios fio a fio. Então, meninas, se você não aprender com esse vídeo, olha, eu vou contar para você, desiste. Porque esse vídeo aqui tá super completo, eu gravei o passo a passo desde a higienização, a parte de finalização, acoplagem, tudo passo a passo como você deve fazer a sua extensão de cílios na sua cliente. E se você tá gostando de mais vídeos como esse, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você fica por dentro de todo o conteúdo novo que eu posto por aqui. Então, pra gente começar, o primeiro passo, eu vou usar a espuma de limpeza da Lashes Co. Ah, Larissa, mas nos outros vídeos você estava usando a da Sobelli. Sim, meninas, eu não deixei de usar a da Sobelli, eu ainda uso ela. Eu gosto da Sobelli, eu gosto da Sherry, eu gosto da Lashes Co. Eu sempre procuro trazer para vocês outras opções, entendeu? Outras opções. Ah, Larissa, não tô achando a da Sobelli. Tem a da Sherry, que é boa. Ah, Larissa, não tô achando a da Sherry. Tem a da Lashes Co, que também é boa. Então, eu sempre procuro trazer várias opções para vocês terem opções no mercado, né? Porque não é só a Sobelli, só a Lashes Co, só a Sherry. Eu gosto de trazer outras opções para vocês conseguirem decidir qual que é a melhor para vocês. Às vezes, uma é difícil de achar e aí tem a outra, ou essa daqui tem na minha cidade, enfim. E aí vocês conseguem achar, né, trabalhar com todas essas opções que eu trago para vocês. Agora, para remover essa espuma de limpeza, eu vou vir com a água, tá? E o lenço de papel. Lembrando que eu já não uso mais a gaze, não uso mais soro fisiológico, por quê? Pra gente deixar esse fio mais alcalino. Então, a água ela ajuda a deixar o fio mais alcalino. Mas isso eu vou explicar melhor na hora do primer pra vocês. Vou higienizar mais uma vez, que eu gosto de higienizar 2 vezes. Assim a gente tira qualquer impureza, qualquer sujeirinha, qualquer resíduo de maquiagem que possa ter na pele da cliente. O ideal é a cliente vir fazer a extensão de cílios sem maquiagem. Mas, se caso acontecer, ela veio direto do trabalho, veio direto da academia, aí pelo menos a gente higieniza bem os cílios, porque o nosso adesivo, o cianoacrilato, ele é um adesivo que ele não adere em superfície suja. Então, se a superfície, né, que no caso a superfície nossa aqui, é o fio natural. E se ele não tiver bem limpo, a nossa retenção pode ser mais baixa ou até da falsa colagem, porque o cianoacrilato não se aderiu bem no fio natural da cliente. E de novo eu venho com a água para tirar essa espuminha de limpeza que eu usei para higienizar os cílios dela. Lembrando, meninas, que aqui, como eu tô gravando passo a passo para vocês bem de pertinho, eu vou fazer todo esse olho e depois eu vou fazer o outro. Mas no meu dia a dia, eu faço os 2 olhos ao mesmo tempo. Por quê? Isso daí faz com que o olho fique mais simétrico, que a gente não confunda os tamanhos, que a gente deixe os 2 olhos o mais parecido possível. Mas como aqui eu preciso gravar para vocês, não tem como eu ficar virando a cabeça da minha modelo. Então, aí eu faço primeiro um olho e depois o outro. Agora eu vou ligar o meu ventiladorzinho e eu vou tirar o som dessa parte para não fazer barulho para vocês. Também, junto com o ventiladorzinho, eu vou vir com o meu pentinho penteando esses cílios. Penteando na hora de secar, eu já vou deixando esses fios mais separadinhos para na hora de acoplar eles não estiverem tão grudados, né? Porque o fio, quando ele tá molhado, ele gruda um no outro. Agora, eu vou pedir para ela abrir o olho para eu colocar as fitas e o pad nos olhos dela. Vou subir um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Então, como eu sempre falo para vocês, eu gosto de colocar primeiro as fitas e depois eu venho com o pad. Eu me adaptei melhor assim, eu acho mais fácil fazer desse jeito,
Lembrando que é sempre, ó, nunca entrando na linha d'água do olho dela. É sempre pra baixo, só prendendo os fios inferiores, ó. Pra não incomodar o olho dela. Faço assim na diagonal, depois eu venho com o pad, colocar aqui em cima das fitas o meu pad um pouquinho pra baixo, que o pad eu uso mais ele, na verdade, pra desenhar o mapping que eu vou usar. Ó, tá vendo que não tem nada entrando dentro da linha d'água dela? Agora, mesmo assim, eu vou prender com a fita transpore, puxando um pouquinho assim pra baixo, pra evitar qualquer tipo de desconforto. Nesse caso, ela falasse, mexer, pelo menos o pad tá bem preso. Pode fechar, Vi, por favor? Ó, estão vendo? Que ficou bem presinho, não tem nada fora do lugar. Meninas, agora pra gente saber qual tamanho que a gente vai usar nos cílios da Vi, a gente vai medir. Então, ó, aqui eu peguei um fio de tamanho 11 e vou comparar colocando do lado do fio dela. A Vi tem uns fios bem grandes, ó, vocês podem reparar que os fios naturais dela são compridos, ó. Os fios dela são praticamente do tamanho 11, tem alguns que até passam um pouquinho. Só que como são só alguns que passam, eu vou aumentar um tamanho só, vou aumentar para o 12. Porque também se eu aumentar muito de tamanho, vai ficar muito exagerado e muito grande, ó, esse aqui é um tamanho 12. Vai ficar muito exagerado e muito grande. E vocês podem perceber que a sobrancelha da Vi é uma sobrancelha um pouquinho mais baixa. Se fosse uma sobrancelha mais arqueada, mais alta, aí até dava para usar o 13. Mas como é uma sobrancelha que é um pouquinho mais baixa, não é tão arqueada, o 12 vai ficar mais harmônico nesse olho. Porque se a gente usar o 13, pode ficar muito grande batendo na sobrancelha dela. Então, o ponto alto nosso vai ser o tamanho 12. A Vi, ela tem o tipo de olho normal. Então, eu vou fazer o mapping esquilo aqui no caso, que é o mapping assim mais coringa, você pode fazer em qualquer tipo de olho. Ele é um mapping que se adapta, né, a todos os tipos de olhos. Então, vou fazer ele aqui, que é um mapping que dá certo para todo mundo. Se você tem dúvida em tipo de olho, dúvida em mapping, faz o esquilo que dá certo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou marcar o meio do olho da Vi. Marquei bem o meio do olho. Aí, eu vou marcar o meio da esclera do canto externo do olho dela. Aqui, então, eu vou usar o tamanho 12, certo? Para o canto externo, eu vou diminuir 3 tamanhos, ou seja, eu vou chegar até o 9. Então, 11, o 10 e o 9, certo? Para o canto interno, eu vou diminuir para o menor tamanho que eu tenho, que no caso é o tamanho 7. Então, eu vou diminuir, ó, 11. Você divide o tamanho alto, né, que é o tamanho maior, que é o 12, a gente sempre divide... a gente sempre usa um quadrante maior dele, né? A gente sempre usa mais numerações nesse número aqui que a gente usou como ponto alto. Nos outros quadradinhos, né? Nas outras numerações, a gente divide no mesmo tamanho, tá? Então, aqui é o 11, aqui é o 10, aqui é o 9, aqui é o 8 e o 7. Então, a gente sempre tenta dividir em quadrantezinhos iguais para deixar esses cílios, ó, mais harmônico, tá? Então, assim é o mapping esquilo. Eu sempre falo muito para vocês do primer da Supreme. Hoje eu vou trazer uma outra opção para vocês, que é o Aqua Clean da Lashes Co. Meninas, é o mesmo jeito de aplicar, ó. Um microbrush por baixo e um microbrush por cima do fio natural, da raiz até as pontas, passando em todos os fios. Precisou de mais produto? É só pegar mais um pouquinho. E, Larissa, mas por que o produto, né, o Aqua Clean da Lashes Co? Meninas, porque ele é um produto que ele também deixa o pH dos fios mais alcalino. A diferença entre ele e o primer da Supreme é que você pode usar o primer da Supreme em fios que são mais grossos, mais resistentes. Esse aqui você pode usar em todo tipo de fio. Então, por isso que eu tô trazendo essa outra opção para vocês também, para vocês verem que dá sim. Larissa, não vou usar o primer então em fios mais frágeis. Isso, não usa o primer em fio mais frágil.
No caso, aí você usa o Aqua Clean, que ele também deixa os fios mais alcalinos e assim recebe melhor a extensão de cílios. Por que isso, Larissa? Porque o nosso fio e a nossa cola, eles são ácidos. Ácido com ácido não combina. Lembra lá da parte da escola onde a gente estudava a química, a física? Ácido com ácido não combina. Então, a gente precisa deixar esses fios mais alcalinos para ele receber melhor a cola de extensão de cílios, para ele aderir melhor à cola de extensão de cílios e assim a retenção da sua extensão ser maior. Então, por isso que a gente vem com o primer ou o Aqua Clean deixando esses fios mais alcalinos. E aí, a gente passa somente nos fios, porque se a gente passar na pele da cliente, pode acontecer algum tipo de irritação, porque a nossa pele ela também é ácida. Aí, no caso, se a gente passar algum produto que não que seja mais alcalino, a gente pode causar algum tipo de irritação. Por isso que a gente só passa o primer e o Aqua Clean nos fios da cliente e não na pele. E depois do primer, eu venho de novo com o ventiladorzinho e a minha escovinha. Agora, meninas, a gente tem duas opções. Ou eu divido em camadas todos os fios, ou eu faço o canto interno primeiro, que é onde a maioria das meninas tem dificuldade de fazer o canto interno primeiro. Como aqui no canal eu sei que eu já fiz vários vídeos dividindo tudo em camadas, né? Porque tem vários vídeos já eu explicando as camadas. Então, hoje eu vou fazer o canto interno primeiro e depois eu vou dividir o restante em camadas para vocês verem como que facilita fazer o canto interno primeiro. E por que fazer ele primeiro? Primeiro que ele é o mais difícil. Como eu falei para vocês, é onde a maioria das lashes tem dificuldade, é no canto interno. E segundo, meninas, que o canto interno bem acabado é o que dá mais beleza para os cílios, né? Os cílios pode estar lindo, maravilhoso. Se o canto interno estiver torto, falhado, estiver faltando fio, o seu trabalho não tá tão bonito assim. Então, eu vou fazer o canto interno primeiro. A primeira coisa pra gente fazer o canto interno é pegar uma caneta em gel branca, essas de sobrancelha, e eu vou passar o meu mapping, né, o meu mapping, pra pálpebra da cliente, ó. Porque eu vou puxar essa pálpebra pra lateral e se não tiver marcado, eu vou me perder nas numerações. Então, ó, aqui é o 7, até aqui eu sei que é o 8, e até aqui eu sei que é o 9. Eu vou fazer até o 9. Então, eu sei que, ó, aqui é o 7, aqui é o 8 e aqui é o 9. Por que que não usa a caneta permanente? Porque daí você ia ter que passar álcool na pálpebra da sua cliente. Você usando a caneta em gel, com água você consegue tirar a marcação. Só essa marcação aqui, ó, que eu vou colocar um pouquinho mais pro lado. Olha como ela sai bem facinho. Ó, eu vou colocar um pouquinho mais aqui no meio. Então, eu sei que, ó, até aqui é o 7, até aqui é o 8 e até aqui é o 9. E aí, agora eu vou usar as fitinhas pra puxar essa pálpebra pra você, ó, presta atenção como vai facilitar muito a visualização do canto interno dela. Vou colocar a minha fita. Essa aqui é a fita da 3M, a remoção sem dor para peles sensíveis, tá? Vou colocar aqui, ó, rente aos cílios e puxar para a lateral. Olha como esses cílios andam. Olha para vocês verem onde tava a minha marcação. Olha aqui onde tá a minha marcação e aonde tá a marcação aqui do pad. Olha para vocês verem como os cílios dela andou. Então, olha para vocês verem como o olho dela, né, ó, como dá pra ver muito melhor os fios do canto interno, né? Porque a gente conseguiu puxar eles pra lateral. Então, aqui eles ficam bem mais espalhadinhos pra gente conseguir aplicar nesses fios. Olha pra você ver, a marcação aqui que era do 7 foi para lá no 8. Então, assim, a gente tem uma melhor visualização dos fios naturais, principalmente do canto interno. E se precisar, a gente pode pôr uma fitinha para puxar para cima, mas aqui não tem necessidade, só essa da lateral eu já consigo ver bem os cílios dela. E agora, finalmente, a gente começa a aplicação. Vou, ó, mostrar para vocês. Tá vendo que esse fio aqui, ó,
É um fio bem pequenininho. Esse é um fio baby. Nesse fio aqui, a gente não aplica extensão de cílios, porque se a gente aplicar extensão de cílios nele, a gente pode causar queda prematura desse fio. Então, nele, a gente não aplica extensão de cílios, tá? Nos demais, a gente vai aplicar em todos. Então, eu faço isolamento, ó, fio por fio e aplico nele, tá? Então, eu vou fazer isso em todos os fios. Larissa, posso aplicar um fio do lado do outro? Olha, poder, até pode, mas o risco de sticker é muito maior, principalmente para você que está iniciando. Larissa, o que é sticker? Sticker é quando gruda um fio no outro. E aí, você vai ter que ficar perdendo tempo para desgrudar esse fio. Ó, meninas, o que aconteceu aqui, que legal. O fio natural dela é maior que a extensão. Mas, nesse caso aqui, eu deixei, né? Eu coloquei, né? No canto interno, eu sempre coloco fios que são menores que a extensão de... aliás, extensão de cílios que são menores que o fio natural. Porque se a gente for acompanhar o fio natural, a gente pode acabar colocando tamanhos muito grandes na cliente. E aí, não vai ficar bonita a extensão, não vai ficar harmônica. Vai ficar muito grande o canto interno. Então, eu sempre procuro colocar, mesmo que os cílios da cliente for cílios comprido, eu sempre gosto de colocar tamanhos menores, tá? E aqui, ó, eu falei pra vocês que eu tô usando o tamanho 7, né? O tamanho 7 aqui, só o tamanho 7, tá? Eu tô usando a espessura 0,15. E no restante dos cílios dela, como ela tem os cílios bem resistentes, eu tô utilizando a espessura 0,20, que são as espessuras indicadas para fio a fio. A espessura 0,15 e a espessura 0,20, tá? Como elas são as espessuras indicadas para fio a fio, eu uso as duas aqui para fazer o canto interno, para deixar ele mais delicado, mais bonito, tá? Mas, assim, em fios resistentes, eu uso a espessura 0,20. Em fios que são mais frágeis, eu uso a espessura 0,15. E lembrando sempre do isolamento fio por fio, tá, meninas? Ó, isolamento fio por fio, a gente nunca cola em mais de um fio natural. Isso daqui é regra na extensão de cílios, tá? A gente nunca aplica em mais de um fio natural, porque isso pode atrapalhar o ciclo de crescimento dos fios da cliente, que cada fio nosso tá num ciclo diferente. Porque a gente pode atrapalhar o ciclo de crescimento dos fios naturais se a gente aplicar em mais de um fio a extensão. Então, a gente sempre aplica fio por fio, tá? Lembrando do distanciamento da pálpebra. Meninas, o distanciamento da pálpebra é meio, tá? Meio milímetro longe da pálpebra é o ideal. Larissa, ainda não sei o que é meio milímetro longe da pálpebra. Até 1,5 milímetro é aceitável. Mais do que isso, né? Mais do que 1,5 milímetro, já fica muito longe da pálpebra e aí é considerado a manutenção. E mais perto que isso, pode encostar na pálpebra e incomodar a cliente, causar algum tipo de reação alérgica. Então, para nenhuma dessas coisas acontecer, o ideal é 0,5 milímetro. Mas se você está iniciando, ainda não tem muita experiência, pode colocar até 1,5 milímetro longe da pálpebra. Mas lembrando que quanto mais alinhado você deixar esses cílios, melhor. Por quê? Porque o alinhamento, né, todos os fios na mesma distância, deixa a extensão de cílios mais bonita, mais harmônica, mais simétrica. Agora, quando você coloca, um lá, 0,5 milímetro, 2 milímetros, o outro, 1 milímetro, cada um de um jeito, aí o que vai acontecer? A sua extensão de cílios não vai ficar bem alinhada, vai ficar toda despontada. Então, pra gente evitar, né, pra gente ter uma extensão bonita na nossa cliente,
a gente sempre procura aplicar a extensão de cílios meio milímetro longe da pálpebra, tá? E vou aplicando em todos os fios naturais. E se você tá gostando de vídeos como esse, desses vídeos que são mais completos, passo a passo, aonde eu ensino a técnica, tudo que eu faço, os produtos que eu uso, eu falo para vocês, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim, além de você ficar por dentro de todos os vídeos novos que eu posto por aqui, o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e sempre vai trazer meus vídeos para vocês. Lembrando também, meninas, que a gente precisa tomar cuidado para não aplicar os fios tortos, tá? A gente não pode acompanhar o fio natural, que se o fio natural ele é torto, a gente tem que aplicar o mais retinho possível, porque se a gente aplicar torto, o fio natural não parece que ele tá torto, porque ele é mais fino, normalmente ele é menor. Agora, a extensão de cílios dá pra ver quando ela tá torta, e aí fica feio. Então, pra gente não entregar um trabalho feio pra nossa cliente, a gente vem e aplica 90 graus. Ó. Apliquei o fio, soltei, ele cola. O cianoacrilato, ele é um adesivo de contato. Então, se você ficar tirando o fio, colocando o fio, tirando o fio, colocando o fio, o fio tá sambando ali no fio natural da sua cliente. Isso aí vai fazer com que a cola seque e cause uma falsa colagem. Por quê? Parece que colou, mas não colou. Então, para isso não acontecer com a sua cliente, né? Parece que colou, Larissa, colou, mas não colou. Então, faz isso que eu tô falando. Bateu, colocou o fio, ele tem que colar. Se ele ficar sambando, tira, põe, tira, põe, tira, põe, o que vai acontecer? Ele não vai colar e vai dar uma falsa colagem. E aí, parece que colou e não colou. Eu tenho certeza que vocês já receberam mensagem de cliente falando assim: Larissa, eu cheguei em casa, já caiu 4 fios. O que eu faço? É por conta da falsa colagem. Isso nem chega a ser ainda uma baixa retenção, porque não deu nem tempo da cliente ir para casa e já tá caindo. Então, é falsa colagem. Ó, o fio, você colocou, ele tem que ficar. Se não ficou, é porque tem alguma coisa errada. Ou a cola tá secando rápido demais, ou a cola tá muito lenta pra você. Você tem que ver o que tá acontecendo, porque não tá normal, entendeu? Se vocês têm dificuldade em isolar o fio, vocês podem fazer também igual eu tô fazendo, ó. Ajudar com a outra pinça. Tá vendo que às vezes eu puxo aqui o fio pro lado e venho isolando somente um fio? Eu ajudo com as 2 pinças. Por quê? Pra eu conseguir isolar melhor o meu fio, principalmente aqui no canto interno. O canto interno é mais delicado, os fios são menorzinhos, são normalmente mais frágeis. E se acontecer os stickers, Larissa, tem que tirar. Não vai me deixar os stickers, que isso também atrapalha o ciclo de crescimento dos fios da sua cliente. Larissa, aplico por baixo ou por cima do fio natural? Meninas, tanto faz, tá? Você precisa ver o que é melhor para você, qual que você se adapta melhor. É aplicar por cima? É aplicar por baixo? Não tem problema, isso daqui não interfere na retenção. Na verdade, eu até indico vocês a testar, aplicar dos 2 jeitos. Porque, por exemplo, na hora de fazer um capping, aí vocês sabem acoplar tanto por cima quanto por baixo do fio natural.
Esse aqui, por exemplo, eu apliquei por baixo. Mas tanto faz, tá? Pode ser por baixo, pode ser por cima. O importante é vocês aplicarem certo. A base da extensão de cílios, ela tem que estar toda acoplada no fio natural da cliente. Não pode estar só a ponta ou só o meio. Tem que estar a base toda. Ó. Quanto mais, para pensar, tá? Quanto maior a área de contato da sua extensão de cílios com o fio natural, melhor para aderência daquele fio, né? Para retenção daquele fio. Se tiver colada só a ponta, o que vai acontecer? Aquele fio não vai ter uma aderência tão boa. E aí ele pode cair mais rápido. Pensa sempre nisso. Ó, tá vendo? Olha aqui, dá pra vocês verem certinho. Olha como esse fio é torto pro lado. O que eu faço? Aplico aqui 90 graus. Porque se eu seguir o fluxo dele, a extensão de cílios da sua cliente vai ficar torta também. Então, não segue o fio da sua cliente, porque senão a extensão não vai ficar legal. Ó, sempre 90 graus. Quero ver vocês curtindo muito esse vídeo, ó, tô fazendo aqui com vocês passo a passo na íntegra, hein? Não tô cortando o vídeo, tô fazendo como eu isolo os fios, ó. Lembrando que eu tô demorando um pouquinho mais aqui pra isolar, normalmente eu faço uns cílios bem mais rápido. Mas eu tô demorando um pouquinho aqui porque tem luz, né, tem um monte de luz em volta de mim, tem câmera. Então, se torna algo muito mais difícil do que simplesmente fazer uns cílios. Não que fazer um cílio seja fácil, né? Tipo, fazer uns cílios também tem as suas dificuldades. Imagina gravando. Então, tem que... E eu tenho que mostrar tudo certinho pra vocês. Às vezes, tem que ficar olhando aqui na câmera pra ver se tá pegando o ângulo certo, se tá focando. E aí, a gente vai fazendo, ó. Larissa, posso dividir em camadas o canto interno também? Pode, não tem problema. Aqui eu tô fazendo de um jeito sem camadas pra vocês verem, porque eu vou fazer primeiro o canto interno e depois o restante do olho. Mas pode dividir em camadas também. Vocês têm que testar o que é fácil pra vocês. O que se torna mais fácil pra vocês no dia a dia? Fazer o canto interno primeiro? Eu fiz um Reels, ó, tá vendo que esse aqui tava grudadinho? Eu já desgrudei, ele saiu. E aí, o que eu faço? Eu venho, joguei aquele fora e vou acoplar outro fio aqui. Se grudou, vocês têm que tirar, tá? Não pode deixar grudado, que isso prejudica o ciclo de crescimento dos fios naturais. Então, ó, não deixe grudado. Por isso que eu falo que é mais fácil fazer aleatoriamente do que fazer um do ladinho do outro. Porque se fizer um do lado do outro, aí o risco de grudar é ainda maior. Meninas, o fio a fio, ele é a técnica mãe. É a técnica que originou as demais técnicas. Então, assim, vocês precisam começar com o fio a fio. Por isso que eu tô trazendo o fio a fio de novo aqui no canal pra vocês.
Porque se vocês não aprenderem o fio a fio, não adianta ir para as outras técnicas, não adianta pular etapa, não adianta você querer treinar, fazer fan, fazer volume russo. Não adianta, vocês precisam aprender o básico primeiro. Tem uma amiga que me ensinou, é o básico bem feito. Primeiro você aprende o básico, domina o básico, treina o básico e depois você vai para outras técnicas. Não adianta nada você... Ah, Larissa, fiz aqui um curso de extensão de cílios de um dia de fio a fio, não treinei, quero fazer o volume russo. Aí vocês estão querendo um milagre? Por isso que eu tô trazendo esse vídeo para vocês, completo, passo a passo. Para vocês verem que, ó, precisa aprender primeiro fio a fio, depois vocês vão para as outras técnicas. Ah, tá acoplando o fio a fio errado? Tá errado aí já. Como é que você vai fazer um volume russo se nem o fio a fio você tá fazendo? É, ó, isola, molha na cola, aplica no fio natural. Isola, passa na cola e aplica no fio natural. É desse jeito. Parece fácil, mas não é. Precisa de treino. Por isso que eu ensino os treinos também. Não adianta nada também você... Ah, tô fazendo fio a fio aqui, um monte de gente. E não entende a teoria, não faz os treinos, não sabe isolar. Também não adianta nada. É um combo. É uma somatória de coisas. Então, assim, você precisa seguir o processo. Não adianta, não vou fazer a teoria, vou partir logo para a prática. E aí? Chegou lá na prática, você sabe fazer? Eu recebi mensagem esses dias de uma moça que ela não era minha aluna ainda. E ela falou assim, Larissa, eu estava acompanhando seus vídeos no YouTube. E aí eu fui pegar para fazer uma modelo. Nunca tinha pego numa pinça, nunca tinha treinado, nunca tinha feito nada. Foi fazer a modelo, o que aconteceu? Não conseguiu fazer. Mas por quê? Porque ela não seguiu o curso, porque ela não tinha o curso ainda, ela estava só estudando pelo YouTube. O YouTube, meninas, dá uma base enorme para vocês, dá uma bagagem gigantesca, mas ele não é um curso. Aqui dentro não tem assim a metodologia de ensino, um passo a passo para você seguir. Tem vídeos muito bons, que inclusive sou eu que trago os melhores vídeos de extensão de cílios? Tem. Só que para vocês crescerem, para vocês se certificarem, precisa de um curso. Inclusive, eu vou deixar o link do meu curso aqui na descrição para vocês verem que vale a pena ter uma mentora, ter alguém para te guiar nesse passo a passo. Ó, o canto interno tá finalizando pra gente ir pro restante do olho. Senão você não vai entender de cola. Vocês sabem qual que é a importância do higrômetro? Sabe para que serve umidade e temperatura? Eu tenho certeza, como já aconteceu com muitas meninas me mandando mensagem, Larissa, qual que é a cola que você usa? Qual a melhor cola? Essa é uma das mensagens que eu mais recebo. E aí eu vou perguntar, tem o higrômetro? Não sabe nem o que é higrômetro. Então, assim, precisa primeiro estudar a teoria para depois partir para a prática. Não adianta vocês quererem pular as etapas, entendeu? É a teoria, treino, prática. É assim que tem que ser seguido. Vou mostrar para vocês no espelhinho como ficou. Ó, o canto interno. Olha que lindo que ficou. E agora a gente vai pro restante do olho. Agora eu já posso tirar essas marcações do olho dela. Vou pegar um pouquinho de água num microbrush. Passar aqui, ó.
Cuidado para não encostar nos cílios, que a gente não usou ainda nenhum finalizador. Então, os cílios, nesse momento, ainda não pode ter contato com a água. Mas olha como sai super fácil. E aí, tiro essa fitinha. E agora eu vou isolar esses fios que eu já apliquei extensão de cílios pra gente aplicar nos demais fios. Agora, meninas, para isolar o canto interno que eu já apliquei, eu peguei 2 pedacinhos de fita da 3M, a remoção sem dor para peles sensíveis, e colei um de frente pro outro, mas, ó, aqui desse lado, ó, tanto aqui nessa parte quanto nessa parte, só no finalzinho, eu deixei com a colinha. Aqui no meio tá sem cola, só nas pontas. Por quê? Agora eu vou, ó, isolar somente os fios que eu já apliquei extensão de cílios. Por quê? Para eles não me atrapalharem a aplicar a extensão de cílios no restante do olho. Então, eu venho, ó, e vou isolar eles aqui. Pronto, ó. Isolei os fios do canto interno, que eu já usei que eu já apliquei a extensão de cílios. E agora eu venho aplicando no restante do olho. Mas no restante do olho, eu vou dividir ainda em camadas para facilitar ainda mais a visualização dos fios. Peguei outro pedacinho de fita da Nexcare Remoção Sem Dor para Peles Sensíveis, mas essa aqui, ó, tá com cola, para eu conseguir, ó, puxar esses fios. Puxar aqui a segunda camada, ó. Puxar os fios da segunda camada e deixar só os fios da primeira camada para eu aplicar a extensão de cílios. É que ela tem uns fios mais compridos, então não é todos que a gente consegue puxar. Ah, Larissa, não deu certo? Eu consigo tirar, ó, tá vendo que ele não arranca os pelinhos dela. Essa cola, essa fita, ela é muito boa por conta disso. Eu vou deitar, ó, deitar os fios pra trás. Tu toma cuidado pra não abrir o olho da cliente, tá? Claro. E eu vou tirar os fios aqui, ó, da primeira camada pra aplicar a extensão neles. Lembrando sempre de tomar cuidado para não deixar o olho da cliente entreaberto, que pode causar vermelhidão. E aí, o que a gente vai fazer? A mesma coisa. Isolar e aplicar nesse fio. Vou aplicar aqui na primeira camada e depois a gente vem na segunda camada. Cuidado com o excesso de cola também, meninas, que o excesso de cola, ele pode prejudicar os fios naturais também, tá? E eu vou aplicando aleatoriamente, pra quê? Evitar os stickers. Me conta nos comentários o que vocês estão achando dessa aula. Estão gostando de eu trazer o passo a passo assim, sem nenhum corte para vocês? Tudo passo a passo mesmo, detalhadamente. Me conta também nos comentários de onde vocês são. Se tem alguém que me acompanha que mora aqui pertinho de mim. Põe tudo aqui nos comentários. Você quer entrar para a área de extensão de cílios ou já trabalha na área? Ó, e vocês vão aplicando fio por fio. A cola, meninas, eu também tô testando a cola da Lash School, que é uma cola que a umidade dela dá certo para praticamente todo tipo de ambiente, porque ela vai de umidades mais baixas até umidades mais altas, ela aguenta temperaturas mais altas. Então, eu tô usando ela aqui. A que eu tô usando é de meio segundo, então, tipo, ela é muito rápida. Mas tem colas mais lentas, tem de 1 segundo, tem de 2 segundos, 3 segundos. Aí, vocês precisam ver, né? Quem é iniciante, o ideal é uma cola um pouco mais lenta. E aí, depois, conforme for pegando prática, pega uma cola um pouco mais rápida. E vai indo assim.
A divisão em camadas, meninas, ajuda muito a visualização dos fios naturais. Então, isso faz com que você fique até mais ágil na hora de fazer os cílios da sua cliente. Por conta disso. Porque ela facilita a visualização dos fios naturais da cliente. Você não precisa ficar, ai, tô perdida caçando um monte de fio. Tem gente que tem um pouco mais de dificuldade de fazer as camadas, mas isso é mais no começo. Depois, você vai ver como as camadas facilitam o nosso dia a dia. A extensão de cílios, meninas, é para ser algo relaxante para cliente. Não é para doer, não é para incomodar, não é para causar vermelhidão. Então, assim, tem cliente que até dorme fazendo extensão de cílios. Então, precisa ser o mais confortável possível para cliente. Se tiver alguma coisa incomodando, é que tem algo errado. Ah, Larissa, minha cliente ficou com o olho vermelho. Pode ser as fitas. Pode ser o pad, pode ser que ela ficou com os olhos entreabertos durante a aplicação, ou até mesmo abriu os olhos durante a aplicação. Tudo isso causa vermelhidão no olho da cliente. Olha o que eu falei pra vocês aqui de ajudar com a outra pinça. Ajuda com uma pinça e isola com a outra. E lembrando que se grudar um fio no outro ou grudar no pad, apesar de que se vocês... tem que desgrudar, né? Mas apesar de que eu ia falar outra coisa que eu lembrei. Se vocês dividirem assim em camadas, é muito mais difícil de grudar no pad os cílios. Porque a gente dá uma elevadinha nos cílios. Então, se torna bem mais difícil grudar no pad. Mas ainda pode grudar um fio do lado do outro. E aí, nesse caso, a gente tem que tirar. Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo, tá, meninas? Trouxe com muito carinho pra vocês. Tá melhor, ó, é o que eu falei lá no começo do vídeo. Tá muito melhor que muito curso por aí. Então, se você não aprender extensão de cílios agora, com esse vídeo aqui, olha, você não aprende mais. Pode parar, que esse vídeo aqui tá muito bom. Todo mundo me pergunta se eu já tive alguma dificuldade quando eu comecei. Meninas, lógico que eu tinha. Todo mundo tem dificuldade quando começa a trabalhar com extensão de cílios. A gente não sabe. Eu, por exemplo, tinha muita dificuldade em isolar. Porque eu não tinha habilidade com a mão esquerda. Eu não sabia fazer nada com a mão esquerda. E aí eu tive que aprender, tive que treinar. Então, é normal sentir essa dificuldade. Ah, não é porque tá com dificuldade que vai desistir. Precisa treinar. Ou vocês acham que eu faço uns cílios mais rápido, uns cílios bonito, da noite pro dia? Porque não é assim que funciona. Foi depois de muito treino, inúmeros modelos, não tem... Nossa, eu não consigo nem mensurar quantos modelos eu fiz. E faço até hoje, né? Vocês estão vendo, tô gravando um vídeo pra vocês, tô fazendo uma modelo aqui. Então, vocês não têm noção
como que eu estudo para trazer tudo isso que eu trago para vocês. Vocês têm que valorizar muito. E esse vídeo aqui tá super completo, super. Quantas vezes eu já não comprei curso que, nossa, a pessoa nem me explicava o que era umidade e temperatura. Como que escolhi a cola mais indicada para mim? Porque não adianta nada eu comprar a cola que a minha amiga usa. Tem que ser a cola mais indicada para o seu espaço, para o seu ambiente de trabalho. Ó, tá vendo uma falsa colagem aqui? Eu colei, ele deu uma escapadinha, eu fui tentar colar de novo, o que aconteceu? Não colou. Descarta aquele fio. O que acontece? Se você pegar o mesmo fio, esse daqui eu que demorei para aplicar ele mesmo. Se você pega o mesmo fio, ele vai dar excesso de cola. Então, você tem que pegar um outro fio e aplicar. Ó, demorei de novo. Gente, essa cola é muito rápida, tá vendo? Eu fico falando. Ó, colou, tá vendo? É que eu fico falando e aí, em vez de colar o fio, eu fico querendo explicar antes de colar o fio. Aí, o que acontece? A falsa colagem. E depois a Bia chega lá na casa dela e fala assim: Vanessa, saiu meus cílios. A primeira camada, meninas, é a mais importante de vocês preencherem. Ah, então isso quer dizer que eu não preciso preencher a segunda? Lógico que precisa. Só que eu digo que a primeira camada, que é essa aqui que eu tô preenchendo, que é a mais próxima da linha d'água, ela é a mais importante. Por quê? Porque é onde a gente vê, onde a cliente consegue enxergar, a gente consegue enxergar. Então, se nela não tiver aplicado os cílios, é aqui que dá pra ver. Agora, meninas, presta muita atenção no que eu vou fazer. Tá vendo que essa fita aqui, ela tá por baixo? Eu vou tirar só a pontinha, ó, sem desgrudar os fios. Tá vendo que eu tirei só a pontinha? Vou pegar essa fita aqui, vou tirar ela daqui. Por quê? Porque agora eu vou isolar os fios que eu usei, que eu já preenchi da primeira camada. Coloco aqui de novo a fita, ó, tá vendo? E agora, o que eu vou fazer? Toma cuidado na hora de pentear, pra você não tirar os fios aqui de cima. Pra você não tirar os fios daqui de cima, ó. Eu vou pegar essa mesma fitinha e vou isolar esses fios que eu já apliquei a extensão de cílios. Ó, tá vendo? Só tem cola nas pontas, no meio não tem cola. Então, na hora de tirar, é muito mais difícil de arrancar a extensão de cílios. E aqui, ó, eu venho, como eu falei pra vocês, ela é remoção sem dor, então, ó, nem incomoda a cliente. E agora eu vou vir preenchendo a segunda camada, ó. Posso até usar esse pedacinho de fita pra vir, ó, e dar uma puxadinha pra cima, só pra me ajudar na visualização dos fios naturais. Baixa um pouquinho o queixo pra mim, Bia. E agora eu vou preencher os fios aqui da segunda camada. E é o mesmo processo. Extensão de cílios, meninas, depois que você pega o jeito, se torna algo muito prático, ó. Tá vendo? O fio é torto, mas eu aplico a 90 graus. Se torna algo muito prático. Você precisa o quê? Treinar. Treinar, estudar, se aperfeiçoar.
As clientes, ó, vou falar uma coisa para vocês muito importante. As clientes não caem do céu. Você precisa de um bom trabalho para atrair as clientes. Isolo e aplico naquele único fio, ó. Tudo bem, gente? Tudo bem. Sempre vai perguntando para sua cliente se tá tudo bem, se tem alguma coisa incomodando, se tá doendo a lombar, tá doendo as costas. A gente precisa ficar confortável, mas principalmente a cliente, né? Isola, passa na cola e aplica no fio natural. Eu vejo muita gente fazendo ao contrário, passando na cola e depois vem isolar. Aí o que acontece nesses casos? A falsa colagem. Por quê? O fio de extensão, a cola tá secando e você não tinha isolado o fio natural da cliente. E aí, ela já secou. A hora que você chegou no fio, tá seca a cola. Precisa isolar primeiro, ó, até ajudo com as 2 pinças. Depois, você pega o fio, molha na cola e acopla. Olha como esse fiozinho aqui é tortinho pro lado. Mesma coisa, não vai acompanhar ele. Pega e acopla, ó, a 90 graus. Sempre, tá? Vocês sempre me perguntam a curvatura. Aqui eu tô usando a curvatura D nos cílios da Vi. Mas assim, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico certinho as curvaturas, tá? Mas aqui eu tô usando a D, por quê? Porque eu quero que os cílios dela apareçam mais. Pra mostrar pra vocês realmente o antes e depois. E também, mas a gente tem que avaliar o tipo de fio dela, o tipo de olho. Em olhos que são grandes já naturalmente, a gente não usa curvatura D, porque vai dar a impressão de olho arregalado, de olho muito aberto. Então, a gente não usa D nesses casos, aí é melhor a gente usar a curvatura C. Mas é lógico que tudo depende, né? Se for um olho caído, por exemplo, se a gente usar a curvatura C, pode dar a impressão de mais caído ainda. Então, aí no caso, a D seria melhor. Tudo vai de avaliar o tipo de olho da cliente, tá? E também o tipo de cílios. A Vi, ela tem alguns cílios que são mais curvados, mas tem outros que são mais retos. Aí também a gente não tem como a gente ficar colocando, se o fio é curvado, C, se o fio é reto, D, se o fio é curvado, C, se o fio é reto, é D. Aí a gente precisa entrar no meio termo, ver se tá mais curvado ou se tá mais reto. E sobre luva, meninas, aqui é um caso que, ó, eu indico vocês treinarem com as luvas para ir acostumando. Não é todos os casos que eu uso luva? Não, por quê?
como eu tô gravando, as luvas acabam me atrapalhando um pouco mais. A mão começa a suar, as luzes são muito fortes e aí a mão sua mais ainda. Mas quanto melhor, né? Quanto mais vocês conseguirem treinar com as luvas, melhor. Porque ela se torna um item de segurança, tanto para a gente quanto para cliente. Porque a gente está mexendo com o olho. O olho é uma parte sensível. Olho é uma parte sensível. Então, a gente precisa não ter nenhum tipo de contaminação, né, com o olho da cliente. E tanto para nossa segurança quanto para dela. Tanto que a Vi tá usando touquinha, porque já aconteceu de alguma modelo deitar em cima da cola e aí colar o cabelo. Então, a touquinha protege disso também. E eu uso máscara normalmente, eu só não tô usando porque eu tô gravando pra vocês, né? Aí não tem, se eu usasse máscara ia ficar o som abafado, vocês não iam entender nada que eu tava falando. Mas a máscara também é um item indispensável, né? Ainda mais depois que a gente acabou de sair de uma pandemia. Ela se torna o nosso principal, né? A nossa melhor amiga é a máscara. Meninas, a Vi, ela é uma cliente que ela é ruiva. Vocês podem reparar que a sobrancelha dela é bem clara, o cabelo também é claro. E assim, aqui no caso dela, a gente podia usar o fio marrom ou o fio preto. Eu tô usando o fio preto para dar um destaque maior nela. Mas a gente pode também usar o fio marrom em clientes que são mais claras, mais loiras, mais branquinhas. Que daí vai dar um ar de mais naturalidade, tá? E aí tem que ver com a cliente qual que é o gosto dela, o que ela se identifica. Porque tem cliente que não gosta do fio marrom, por exemplo. Que fala, já tô colocando extensão de cílios, é pra mostrar que eu tô de extensão de cílios. Então, tudo isso tem que ser conversado com a cliente, tá? E aí, tem também depois, lembra de treinar o fio a fio, mas depois que vocês treinarem o fio a fio, tem fio marrom de volume brasileiro, tem de volume russo, aí tem outras técnicas também para vocês usarem o fio marrom. Mas eu, particularmente, eu gosto desse contraste de quem é bem loirinha com o fio preto. Eu acho que dá um destaque muito legal pro olho da cliente, pros cílios. Ainda mais quem tem olho mais claro. A Vi tem um olho mais puxado pro mel, então eu acho que fica bem bonito. Depois que eu acabei de preencher a segunda camada, eu venho penteando esses fios. Vou dar uma olhadinha com o meu espelhinho, se nenhum fio grudou aqui na fitinha. Ó, tá vendo que tem um grudadinho aqui na fitinha? É só descolar, e descola bem facinho. Eu vou tirar essa fitinha, porque agora a gente vai juntar as camadas e ver se tá faltando preencher fio em algum lugar. Então, ó, eu venho penteando, ó, venho juntando as duas camadas que a gente usou pra separar. E aí, eu vou, ó, dar uma olhadinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Vou olhar agora onde tá faltando extensão e vou aplicar. Então, ó, eu vou vir aqui, vou olhar aonde tá faltando fiozinho. E vou aplicar.
sempre gosto de vir folheando, porque por mais que, ó, tá bem preenchido, vocês estão vendo? Tá bem preenchido. Mas, quanto mais você preencher, maior os seus cílios, mais vai durar seus cílios, né? Maior pode ser a retenção. Por quê? Se você, ó, para pra pensar. Você preencheu 70% dos fios da sua cliente. Se ela perder 20%, ela vai chegar na manutenção com 50% dos fios. Agora, se você preenche 100% dos fios, se ela perder os mesmos 20%, ela vai voltar na manutenção com quanto? Com 80% dos fios ainda. Então, olha para vocês verem como que faz diferença. Então, eu sempre gosto de vir folheando, achei um fiozinho aqui perdido, vou aplicar nele. Olha pra vocês verem que engraçado como ela tem fio comprido aqui no final do olho, ó. Deixa eu virar um pouquinho aqui a cabeça. É um pouquinho, vai. Olha o tamanho desse fio. Vou aplicar a extensão nele do tamanho 9, né, vou acompanhar o mapping. Olha pra vocês verem a diferença da extensão pro fio natural dela, que é enorme. E isso é muito comum acontecer, mas eu não vou fugir do mapping, porque o fio dela é maior, eu vou continuar o mapping, porque como eu falei pra vocês lá no comecinho do vídeo, o que aparece é a extensão de cílios, não é o fio natural. O fio natural é muito difícil dele aparecer, né, quando ele tá com extensão de cílios. Então, a gente faz dessa maneira, vai seguir no mapping, não vai colocar um tamanho 11 aqui do nada, que vai parecer que tá despontado, não vai ficar um trabalho perfeito, né? Um top line, por exemplo, que é o topo de linha perfeito. E aí, a gente vai folheando, ó. Aqui no finalzinho, praticamente tá todo preenchido. No começo já tava todo preenchido, né? Porque eu preenchi primeiro. Ó, tem mais um perdidinho aqui. Mas eu vou caçando até achar os perdidinhos. Vou colocar nesse aqui também. Meninas, depois de acabar, preencher todos os fios, ó. Eu venho com um pentinho, vendo se algum fio deu falsa colagem. Lembrando que a falsa colagem pode acontecer em até 24 horas depois que aplicou os cílios. Mas, ó, estão vendo aqui que nenhum fio tá saindo? E aí, o que eu faço? Eu vou secar esses cílios pra vir com o finalizador. O finalizador eu também vou usar o da Lash Co, tá? Já que eu tô usando o kit completo, vou usar o finalizador. Eu aplico no microbrush e eu vou depositar esse finalizador na base aqui dos cílios da cliente, tá? Ele é a mesma coisa que o da Sherry. A cliente pode lavar os cílios em até meia hora depois de aplicar ele, ó. Bem na base do fio. Bem aonde tem a cola, eu venho com o finalizador. Além dele curar a cola mais rápido, ele ajuda a aumentar a retenção. Então, eu venho aplicando aqui, ó, em todos os fios. E depois volto secando com o ventilador. E antes da cliente abrir o olho, eu venho com a bruma também, finalizando esses cílios, né? Depois de usar o finalizador, eu venho com a bruma. Mas, como eu ainda não fiz o outro olho, eu preciso primeiro fazer o outro olho para depois finalizar os dois com a bruma, tá? Que a bruma, ela ajuda, além dela também acelerar o processo de cura da cola, ela ajuda a evitar alergias, irritações. Então, eu venho com a bruma finalizando. Mas agora, antes, né, eu não passei a bruma ainda porque eu não fiz o outro olho, mas eu vou tirar as fitas para mostrar para vocês o antes e depois do olho dela. Então, eu vou tirar aqui todas as fitinhas
Lembrando de sempre segurar a pálpebra para não incomodar o olho da cliente, não incomodar, né? Não puxar os fiozinhos naturais, ó. Não puxar a pele também. Que aqui nada pode incomodar. Se alguma coisa incomodar, o olho pode lacrimejar e a lágrima pode fazer também dar uma baixa retenção. E agora, meninas, vou mostrar pra vocês o resultado final. Pode abrir, por favor, Vi? E olha que lindo que ficou esse fio a fio. Vou mostrar em pé pra vocês verem, lógico, a diferença, mas ó a diferença que deu do fio dela. Ela tem bastante cílios, mas eles não são tão curvadinhos. Olha aqui que lindo que ficou esse resultado de fio a fio. Pode piscar, por favor? Pode abrir. Olha que lindo que ficou. E agora, olha o resultado final com os dois olhos prontos. Que coisa mais linda que ficou esse fio a fio. Ele fica delicado, natural, mas ele dá um volume, uma curvatura muito bonita para os cílios da cliente. E lembrando, meninas, que tanto esse fio a fio quanto outras mais 14 técnicas de extensão de cílios, eu ensino no meu curso completo, passo a passo. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Aproveita, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.